Galera, sem sombra de dúvida, God of War 3 marcou demais a nossa geração. E é claro que Kratos, nesse jogo, ele estava insano e com sangue nos olhos, querendo vingança contra o próprio Olympus. E é claro, contra o seu próprio pai, Zeus. E é claro que diante de todos os desafios, um melhor do que o outro e um mais insano do que o outro. Kratos não mediu esforço para passar o cerol em todos os deuses, inclusive o seu próprio pai. Mas, na minha opinião, sincera opinião, nesse duelo, nesse confronto, nessa aventura do Kratos, houve um duelo que marcou demais, eu achei muito pé no chão e um duelo muito equilibrado. Kratos versus Hércules. Vamos saber o real motivo dessa luta badass, que muita gente acha que só foi mais um desafio, mas de fato houve sim um porquê dessa luta insana. Então vamos dar um pulinho lá agora. Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo badass, deixa eu pedir humilde para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte do Nerd Manchete, tá crescendo graças a vocês. Isso é muito importante, então se inscreve, dá essa moral pra gente e vamos pra cima, que a gente vai chegar lá com a ajuda de vocês. Vamos lá, então vamos ao que interessa. Galera, Kratos vs Hércules. Este duelo de God of War 3 marcou demais. Marcou porque, assim, foi uma das lutas mais incríveis, foi uma das lutas mais insanas. É claro que o Kratos, nessa nova saga, ele tava, digamos, tava cego. Tudo que o Kratos via era só ódio. Ódio e vingança contra o próprio Olympus e contra o seu próprio pai, que era o Zeus. Mas é claro que diante de todos esses desafios, contra Hélio, contra Hades, contra o Poseidon, é claro que Zeus passou a ordem para eliminar o próprio Kratos. Mas nenhum deles foi, digamos assim, o suficientemente forte para poder parar o espartano cheio de ódio. E é claro que foi o contrário. O Kratos passou o cerol em todos que encontrava pela frente. Mas houve um duelo que eu considerado, para mim, foi um dos melhores. Para mim foi considerado um dos melhores. Kratos versus Hércules. A gente sabe que Hércules é um semideus, é um cara forte, um cara imponente, aonde impunha respeito. Ali quando ele vinha chegando, sabe, caminhando lentamente ao encontro de Kratos, o Kratos com aquela cara de poucos amigos. Eu vou falar pra vocês, era de pôr respeito porque o Hércules, de fato, ele causa isso, né? Por isso ele é um semideus, é um filho dos Zeus. Mas não é apenas somente o filho de Zeus, ele também é meu irmão de Kratos. E é claro que nesse duelo não foi somente bordoada, apesar da luta ter sido insana, soco, sangue e muita luta. Muita força e muita medição de força de ambas as partes. Kratos é um cara surreal, é um cara que de fato ele faz acontecer e ele não nega desafio. O Kratos nessa nova aventura, ele estava imparável. Assim como eu falei, tudo que ele enxergava era apenas ódio, vingança. Ele queria ver o Olympus abaixo. Tudo que passava na frente do Kratos, os titãs, os deuses, não importa, o Kratos queriam todos no chão. E é claro que nesse duelo contra o próprio Hércules, a gente viu que a luta parecia ser bem equilibrada. Porque são dois irmãos, são dois meio-irmãos. E de fato, por trás dessa luta tão insana e tão violenta, houve sim um porquê. Na verdade, ali na nova temporada agora de God of War Ragnarok Valhalla, a gente pôde pegar esse ganchinho e entender por que aconteceu também essa luta do Kratos versus Hércules. O Kratos foi questionado sobre se ele se arrependeu de ter feito o que fez com o seu meio-irmão, no caso o Hércules. Ele diz que não. Ele não se arrepende, até porque o que aconteceu ali foi meio que algo pessoal, porque o Hércules, ele tinha inveja do próprio Kratos por achar que o Kratos era o irmão, ou melhor dizendo, o filho favorito dos Zeus, mas na verdade não foi nada disso. Então essa teoria do Hércules só alimentava mais o seu ódio contra o seu meu irmão, no caso o Kratos. Então isso deixava ele mais impiedoso, mas sabe, com vontade de partir para cima do Kratos. Então, de alguma forma, esse ódio só foi alimentando. Mas o Kratos, de alguma forma, também não sentia empatia com relação ao Hércules. Então, questionado sobre isso, o Kratos fala que não se arrepende. Até porque o próprio Hércules era perigoso, era um cara ambicioso,
tá? Com relação a poderes. Então tudo que ele queria mostrar para os Zeus é que ele era autossuficiente, até mesmo melhor do que o próprio Kratos. Sendo que o Kratos não estava nem aí, não estava nem pensando em agradar o próprio pai. Tudo que o Zeus queria era o que? Era somente a atenção do Kratos. Mas o Kratos, de uma outra maneira, queria ver o próprio Zeus no chão. Porque, graças à traição dos deuses, o Kratos passou a ser assombrado pelos seus pecados, sabe? Pelos seus crimes. Então, de alguma forma, ele queria vingança e ele queria o Olimpo abaixo. E ele teve que bater de frente com o seu meu irmão, o Hércules. Então, além do Hércules ser, sabe, esse cara poderoso e muito overpower, ele queria mostrar para os deuses que ele era capaz de deitar o próprio Kratos. Então, os deuses deram para o Hércules os 12 trabalhos. Então, o Hércules executou os 12 trabalhos berezmente, mas ele colocou um 13º trabalho, que foi o quê? O Kratos. Mas nesse 13º trabalho não deu, porque o Kratos solou o Hércules. Foi uma luta muito violenta, foi uma luta insana. Como eu falei, os dois pareciam que estavam empatados no duelo, porque a luta, galera, foi muito memorável, foi insana. Naquele momento que o Hércules levanta a plataforma, vou falar pra você, chega, dava um arrepio. Porque você encarava o Hércules e você sentia uma certa satisfação de estar encarando um oponente bem parecido com o próprio Kratos. Sabe? Um duelo de homem para homem. Mas o Kratos era implacável, imparável, impiedoso. E aonde ele parte para cima do próprio Hércules, desfigurando o seu rosto, deixando ele completamente humilhado. E é claro que fazendo isso também levantou a ira do próprio Zeus. E é claro que o Kratos ele explica na DLC do Valhalla que além do Hércules ter essa inveja insana contra o próprio Kratos, o Kratos afirma que ele era muito perigoso, sabe? Ele queria ser o deus da guerra. E por essas razões ele não era certas, porque a sua ideologia não batia com as ideias do Kratos. Para você ter uma ideia, o Kratos também tinha as suas razões para deitar qualquer deus que encontrasse pela frente, além da sua própria vingança, tá vendo aí? Então o Kratos tinha seus motivos, ele tinha, além da vingança, ele tinha suas razões. E o motivo para que ele discordasse dos pensamentos do Hércules, a gente sabe que se ele se tornasse um deus da guerra, cara, seria digamos assim, um banho de sangue. Talvez seria um deus completamente cruel, até mesmo pior do que o próprio Kratos. Então Kratos não estava a favor do que o próprio Hércules pensava. Ali na DLC de Valhalla, ele explicou vagarosamente o porquê ele não se arrepende de ter deitado o Hércules. E foi o que aconteceu. A inveja, o ódio, o egoísmo, o poder subiu a cabeça do próprio Hércules. E é claro que os dois tiveram esse infeliz encontro de bater de frente um com o outro. E nesse caso, quem se deu mal foi o próprio Hércules. Foi humilhado, desconfigurado e, por assim dizer, morto nas mãos do verdadeiro deus da guerra, que foi o Kratos. Galera, falar pra vocês, um duelo insano e muito, muito memorável e muito inesquecível. Impossível você não lembrar dessa luta insana. Que claro que a gente viu vários duelos, várias lutas memoráveis em God of War. Mas uma delas, na minha opinião, foi tão insana, tão badass quanto Kratos vs Hércules. E vocês concordam com isso? Então deixa aí os comentários que eu vou adorar saber. E de fato, galera, tá demais essa nova DLC de Valhalla. Cara, vale a pena jogar. A gente vai fazer um vídeo aqui trazendo um pequeno resumo do que está acontecendo. Beleza? Então não saia do vídeo sem se inscrever. Deixa seu joinha, que é muito importante. E claro que o seu feedback, a sua moral ajuda demais o nosso canal, que está crescendo graças a vocês. Humildemente humilde. Muito obrigado. Então fiquem com Deus e até a próxima. Fui.